Boa noite, turma. Tudo bem? Turma, hoje irei falar sobre o sistema elétrico trifásico. Então, nós iremos ver aí algumas características, alguns conceitos relacionados ao sistema elétrico trifásico nessa primeira aula, e nós iremos desenvolver aí esse conhecimento nas próximas aulas também. Então, para esta aula de hoje, eu defini os seguintes objetivos. Eu vou falar aí sobre a evolução de sistemas mono e bifásico para um sistema trifásico. Então, as características de cada um dos sistemas, né? Como que é o sistema monofásico, como que é o sistema bifásico e como que seria, portanto, um sistema aí com 3 fases, né? O sistema trifásico. Na sequência, eu vou caracterizar aí os parâmetros de tensão de linha e tensão de fase, né? Hoje nós iremos estudar aí a ligação do tipo estrela. Então, quando estamos no sistema trifásico, não existe apenas a tensão da fonte, né? Não existe lá o 220, 127. Existe a tensão de linha e a tensão de fase. Só para tensão elétrica a gente tem 2 parâmetros e a gente tem que conseguir distinguir a diferença entre eles. Então eu vou comentar sobre isso. E na sequência, as equações a serem adotadas na análise de sistemas trifásicos, certo? Muito bem. Então, falando aí do sistema elétrico de geração e transmissão e distribuição de energia, temos que o sistema elétrico de potência, ele trabalha com mais de uma fonte na geração de energia para que possa ter maior densidade de potência em GTDE. GTDE é geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Tá? Então, legal. Nós temos o que seria o sistema monofásico, né? O sistema monofásico é uma fonte. Pode ser aqui a fonte 127, né? Que é o monofásico da nossa região, que tem uma fase, que é por onde em tese é liberada a corrente, passa por uma impedância, né? Impedância nós estudamos na aula passada, e a impedância é o que nós consideramos aí em corrente alternada. Tá? Então passa por essa impedância vai limitar a corrente e retorna pelo neutro, que seria aí esse fio azul. Tá? Então sistema monofásico porque tem apenas um fio vermelho. Temos aqui apenas uma fase, o retorno é pela referência neutro. E o sistema bifásico, né? O que muda? Em termos de desenho aí do circuito, não muda muita coisa. A diferença é que nós temos, ao invés de apenas uma linha vermelha, né? Que seria o primeiro caso aqui, ó, uma fase, nós temos 2. Então eu tenho uma fase lá em cima e uma fase aqui embaixo do esquemático, né? Então a diferença de potencial entre fases aqui na região de Sorocaba é 220. Tem região aí que é 380. Né? Então, isso daí é algo que muda de região para região. Mas o conceito de bifásico é que nós temos fase 1 e fase 2. Nós temos 2 fios vermelhos. Né? E no conceito monofásico nós temos um vermelho e um azul, que é referência de retorno de energia. Então o que seria a alimentação trifásica, né? A alimentação trifásica é basicamente quando nós temos aí 3 fontes, né? Então temos aqui uma fonte A, uma fonte B e uma fonte C. Então se eu tenho essas 3 fontes, eu tenho um sistema elétrico do tipo trifásico, certo? Legal, mas como que nós podemos conectar essas 3 fontes, né? Esse tipo de conexão nós iremos ver na sequência. Então, legal. Falando aí da ligação estrela para o sistema trifásico, temos o seguinte. O sistema trifásico apresenta 3 fontes de tensão elétrica do tipo senoidal, que tem mesma frequência barra período e os mesmos valores eficazes de tensão entre si. Tá?
Então, rede elétrica, frequência aí de 60 Hz. Tensão em valores eficazes, 127, 220, certo? Essas três fontes podem ser conectadas de duas formas distintas, né? Sistema trifásico, três fontes como nós vimos, e as duas formas são as seguintes: estrela, né, seria a primeira, e triângulo, seria aí a outra possibilidade. Nessa aula eu vou abordar a ligação do tipo estrela, certo? Então, na ligação estrela, nós temos aqui as nossas três fontes, fonte A, fonte B e fonte C. E se eu fizer uma linha, né, de referência aqui, ó, uma linha interligando A, B e C, nós temos o chamado ligação estrela. Tá? Então, o circuito, o esquema circuitual dessas ligações de fonte, basicamente esse daqui, tá? Onde nós temos aqui no centro um ponto comum que equivale a esta linha vermelha, certo? Esse ponto comum ali depois vai dar origem a um quarto fio, que é o fio neutro, tá? Ah, professor, peraí, então o sistema trifásico é o que a gente tem na rua. Sim, é o que nós temos na rua, o que nós observamos aí nos postes, né, no transformador, é o sistema trifásico. Ah, legal. Então, se ele gera aqui um fio neutro, significa que o monofásico pode ser, por exemplo, a fonte A e a referência neutro. É isso? Sim, exatamente isso. Ah, e o bifásico, então, ele poderia ser um sinal aqui que sai da fonte A e retorna para a fonte B? Sim, porque temos duas fases, VA e VB. Certo, turma? Então a gente vai conseguir entender aí algumas coisas que ocorrem de forma prática, conhecendo o conceito aí de sistema de potência trifásico. Bacana. Então, dando aí prosseguimento, temos aí que as tensões de um sistema elétrico trifásico são defasadas em 120 graus entre si para que exista uma diferença de potencial sobre uma impedância, sobre uma carga do tipo Z, né? Então aqui nós temos as formas de onda para o sistema trifásico. Obviamente, se ele é trifásico, ele tem três ondas: a onda azul, a onda vermelha e a onda verde. A onda azul eu chamei de VAN. Por quê? Porque é a tensão da fase A com relação ao neutro. Se eu pegar do cruzamento aqui, ó, da fase verde com a fase azul, eu tenho um ponto de referência. Quando tem um outro cruzamento no positivo, no caso aqui azul com a vermelha, nós temos a referência de 120 graus. Tá? Então, do primeiro cruzamento para o segundo cruzamento, eu tenho 120 graus na fase AN. Agora, se eu pegar BN, mesma coisa, né? Primeiro cruzamento até o segundo cruzamento, 120 graus, e VCN também, né? Então, nós partimos aí desse conhecimento que existe uma diferença de 120 graus entre as fases, né? E se eu somar 120 com 120 com 120, chegamos nos 360. 360 que eu posso medir em um ciclo. Então, esse ponto positivo é o ponto de início da fase A, por exemplo, né? A com relação ao neutro. E o fim desse ciclo deve ser exatamente nesse ponto, né? Então, aqui, ó, ponto de referência, posso adotar esse carinha como zero, né? Então, 120 graus, 240 graus, 360 graus. Opa, é o mesmo ponto aqui, ó. Está cruzando o pontilhado verde de novo. Então, este ponto apresenta o mesmo potencial que eu tinha aqui. Então, nós temos um ciclo, portanto, 360 graus. Legal, mas e na nossa configuração estrela, né? O que isso daí vai impactar? Bem, na ligação estrela, nós temos aqui o neutro, né? Que é referência. Temos aqui o chamado VAN, que é do ponto referente à fase A até o neutro. Obviamente, VBN, do neutro
para o ponto de referência B e VCN do neutro para o ponto de referência C. Tá? Então, essas setas aqui, elas representam cada uma dessas formas de onda, certo? Muito bem. Então, agora, eu vou falar um pouco sobre o diagrama de fasores, né? As tensões de um sistema elétrico trifásico elas podem ser representadas por fasores, que nada mais são do que conjuntos de vetores para a representação de tensão elétrica. Então, nós temos aqui o nosso sistema em estrela, com as tensões de fase, só que além das tensões de fase, existe tensão de linha. Então, eu tenho a tensão de linha de A para B, né, chamada de VAB. Temos a tensão de linha de B para C, chamada de VBC. E temos a tensão de linha de C para A, chamada de VCA. Então, essas setas do tom bege representam as tensões de linha, enquanto as setas azuis representam as tensões de fase. Legal, então tem um diagrama fasorial aqui para as tensões de linha, né? Então as tensões aqui representadas em bege. Eu posso escrever dessa forma aqui, ó. Então eu tenho uma seta para tensão VAB, uma outra seta para tensão VBC e uma outra seta para tensão VCA. Só que essas setas estão aí com uma defasagem, ou seja, uma diferença angular de 120 graus entre elas. Tá? Então, aqueles 120, que se eu multiplicar por 3, gera aqui o 360, é representado também na forma de vetores, na forma de fasores, né, que nós chamamos aí em elétrica. Muito bem. Continuando aqui a explanação, temos aqui o diagrama de fasorial para as tensões de linha, né, conforme já vimos anteriormente. E a partir desse diagrama nós podemos escrever aí as equações, né? Então, por exemplo, se eu quero a tensão VAB, eu tenho o valor de pico da fase A com relação à fase B dividido por raiz de 2. Isso daqui é o valor RMS. Como aqui está na linha horizontal, nós tomamos como referência 0 graus. Então, nós temos VAB com ângulo ou ainda argumento de 0. E VBC? Puxa, o VBC está aqui para baixo, no sentido horário. Se é sentido horário, nós temos um ângulo negativo. Tá? Sentido horário com relação aqui à linha horizontal, ângulo negativo. Então, consideramos aqui o ângulo de menos 120 graus. E o módulo aqui, né, da tensão entre a fase B e fase C, basicamente, ali o valor de pico, né, dessa tensão dividido por raiz de 2. Isso gera o valor RMS, que é aquele valor medido com multímetro. E para VCA a mesma coisa, só que vai ser com um ângulo mais 120 graus, porque estamos rotacionando no sentido anti-horário. Se eu pegar a linha VAB e girar no sentido anti-horário, nós temos mais 120. Então, recordando aí, sentido horário menos, né, ângulo negativo, portanto, menos 120. E sentido anti-horário mais 120. Tá? Por isso eu tenho mais 120 para VCA e menos 120 para VBC. Legal. Então, o que acontece? Né? Nós temos aqui já o diagrama de fasores para as tensões de linha, mas eu posso colocar aí, junto das tensões de linha, a tensão de fase. Então, eu tenho aqui, ó, VAB. E onde ficaria o VAN? Ficaria 30 graus para baixo. Tá? Eu tenho o VCA, mas onde ficaria o VCN? Ficaria aqui 30 graus adiantado, né? Então, eu tenho aqui 90 graus, né? Uma linha aqui, um ângulo reto do VCN para o VAB. Mas e o VBN? O VBN está aí, ó, 30 graus, né? Atrasado aqui com relação ao VBC. Tá certo?
Ah, legal, professor, entendi. Então a diferença da tensão de fase para a tensão de linha é de 30 graus. Sim, na ligação estrela, tá? Na ligação estrela, a relação da tensão de fase para a tensão de linha em termos angulares é de 30 graus. Muito bem. Ah, mas e com relação ali ao tamanho do vetor, né? Puxa, esse vetor aqui parece ser menor do que esse azul, né? Para todas as fases. Então, vetor com relação ao neutro é sempre menor do que o vetor em relação a duas fases. Isso daí se justifica quando nós temos 127 e o 220. Esse vetorzinho aqui menor seria o 127 e esse maior seria o 220, tá? Que nós temos aí disponível na rede elétrica. Então, qual que seria a relação, né? Relação da tensão de fase para a tensão de linha? Basicamente, raiz de 3. Então, se eu tenho a tensão de linha e divido por raiz de 3, eu chego na tensão de fase. Tá? Porém, eu tenho uma diferença aqui de 30 graus. No slide anterior, eu tinha que o VAB era com referência a zero. Né? Essa linha aqui é 0 graus. Mas o VAN está atrasado aí em 30 graus. Né? Então, ele girou aqui sentido horário, ó, sentido horário aqui 30 graus. Se ele girou no sentido horário 30 graus, ele girou aqui 30 graus para baixo, ou seja, menos 30 graus de argumento. Pro VBN, 30 graus também, ó, negativo. Só que eu tinha menos 120 já. Então eu tenho menos 120 e menos 30, menos 150. E o VCN, eu tinha aqui mais 120. Porém, se eu subtrair 30, eu fico aqui com mais 90, que é esse ângulo reto aqui, né? Linha na vertical é o VCN, linha na horizontal é o VAB. Diferença do VCN para o VAB, 90 graus. Beleza, turma? Então a aula de hoje é isso. Eu agradeço aí mais uma vez a atenção de todos. Lembrando sempre que eu estou disponível no Microsoft Teams para tirar maiores dúvidas. Eu sei que essa parte aí do sistema trifásico, né? O primeiro contato pode gerar algum tipo de dúvida. Então, eu fico disponível aí. Mais tarde também eu estarei disponível aí no chat, né? Na reunião, aliás, no chat eu estou durante a aula. Mas lá para o final da aula, nos últimos minutos de aula, eu abro uma reunião para dúvidas. Caso alguém tenha algum tipo de pergunta, queira fazer alguma colocação, esse momento aí fica disponível para as dúvidas. Certo, turma? Grato aí a todos pela atenção. Bons estudos. Até!